Eu sempre soube que não era a filha preferida. Cresci à sombra de uma irmã mimada e de pais que só me procuravam quando precisavam de algo. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o dia em que voltei de uma viagem de trabalho e encontrei o carro deles estacionado na minha garagem. Quando abri a porta, meu pai soltou a frase que destruiu tudo que eu ainda acreditava sobre família: surpresa, nos mudamos pra cá. Aqui tem espaço de sobra para nós três. Minha irmã riu, me abraçou e anunciou que já tinha pego o meu quarto para ela, como se eu fosse uma visita na minha própria casa. Naquele instante, eu descobri até onde o egoísmo de uma família pode ir. E o que aconteceu depois, ninguém jamais imaginaria. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Laura Menezes, tenho 32 anos, e até pouco tempo atrás eu acreditava que ter uma família era sinônimo de ter um porto seguro. Hoje eu sei que algumas famílias são tempestades, e às vezes é melhor naufragar longe do que morrer afogada perto. Eu cresci sendo a filha esquecida, enquanto minha irmã mais nova, Camila, era a joia rara da casa. Tudo por ela. Nada por mim. Sempre foi assim. Meu pai, Rogério, e minha mãe, Sueli, faziam questão de tratar como normal a diferença absurda entre nós. Se Camila tirava 7, era festa. Se eu tirava 10, era obrigação. Se Camila queria algo, eles se viravam para comprar. Se eu precisava de algo, não temos dinheiro. Com o tempo, eu aprendi a não pedir. Aprendi a não contar com ninguém. Aprendi, principalmente, a me virar sozinha. Quando fiz 24 anos, juntei minhas economias, comprei uma pequena casa em Campinas com muito esforço, trabalhando como analista de projetos em uma multinacional. Foi a primeira vez que senti orgulho de mim mesma. Uma casa pequena, simples, mas minha. Nenhum dos três comemorou. Minha mãe disse que eu estava me achando. Meu pai perguntou se eu tinha conseguido pagar mesmo ganhando tão pouco. Camila riu e disse que eu devia ter comprado um caixote minúsculo. Eu aprendi a sorrir para não chorar. Os anos passaram e minha carreira cresceu. Viajava a trabalho, recebia promoções, mas sempre sozinha, sem apoio, sem família presente. Mesmo assim, eu continuava visitando meus pais nos domingos, parte de mim ainda desejava ser querida, aceita, reconhecida. Eu nunca fui. O amor deles nunca foi para mim. A introdução do meu pesadelo aconteceu numa segunda-feira. Eu havia passado 10 dias no Rio de Janeiro, trabalhando em uma conferência da empresa. Cheguei exausta, doida para tomar um banho e desabar na cama. Tinha avisado meus pais que estaria fora, minha mãe sequer respondeu. O táxi parou na minha rua e eu estava pronta para desligar do mundo quando vi algo que fez meu estômago afundar: o carro dos meus pais estacionado dentro da minha garagem. Não na rua. Dentro da garagem da minha casa. Na hora, tentei inventar 10 explicações possíveis. Talvez tivessem passado para me visitar. Talvez estivessem com algum problema. Talvez. Carreguei a mala até a porta, com o coração acelerado. Quando girei a chave e abri, a cena me tirou o ar, meus pais sentados confortavelmente no meu sofá, como se fossem os donos do lugar. Minha mãe com os pés apoiados na mesa de centro. Minha irmã rindo de algo no celular. Foi então que meu pai se levantou, abriu os braços como se estivesse fazendo um grande anúncio e disse, sorrindo como se fosse um presente: surpresa. Nos mudamos pra cá. Entregamos aquela casa alugada. Aqui tem espaço de sobra para nós três. Antes que eu pudesse respirar, Camila se levantou com aquele sorriso debochado que eu conhecia desde a infância e disparou: Mana, tomei o seu quarto pra mim. Espero que não se importe. Aquele momento, aquela frase, aquele sorriso, foi como uma explosão silenciosa dentro de mim. Toda a minha vida de rejeição se condensou ali, a filha que trabalha, paga contas, compra a própria casa, e os pais simplesmente invadem, tomam e tratam como se fosse um direito deles. Ali, naquele instante, eu entendi que algumas pessoas não pisam em você porque são más, pisam porque você deixou a porta aberta por tempo demais.
E naquele momento, pela primeira vez na vida, eu fechei a porta da minha fraqueza. Respirei fundo, engoli a dor e falei com uma tranquilidade que eu mesma não reconheci: vocês têm exatamente 5 minutos para sair da minha casa. Eles riram. Eles zombaram. Eles me chamaram de ingrata. E foi assim que tudo começou. Eles riram de mim. Como se eu fosse uma piada dentro da minha própria casa. Meu pai cruzou os braços e disse, com aquela arrogância que ele sempre teve quando falava comigo: não venha com esse tom, Laura. Nós somos sua família. Você deveria agradecer por estarmos aqui. Minha mãe completou: você vive sozinha mesmo. Não custava nada dividir a casa com seu pai, sua mãe e sua irmã. Aliás, deveria ser um prazer. Um prazer. Usarem minha casa como invasores e ainda acharem que eu deveria agradecer. Eu senti um gosto amargo na boca, uma mistura de raiva e de todos os anos engolindo humilhações. Mas dessa vez não ia ser como as outras. Eu não era mais aquela filha que implorava por migalhas de amor. Vou repetir pela última vez, falei, tentando manter a voz firme. Saíam agora. Camila deu uma gargalhada alta, debochada, como se estivesse assistindo a um episódio de comédia. Ai, que dramática. Você tá precisando de terapia, mana. Relaxa. A gente vai ficar só até conseguir outro lugar. A casa é grande. Você nem usa tudo. Foi ali que eu percebi a verdade: não estavam apenas se abrigando temporariamente. Eles tinham planejado aquilo. Resolveram entregar a casa alugada, juntaram malas, móveis empilhados no canto da sala, algumas caixas. Nada daquilo foi improvisado. Eles vieram para ficar. À força. Vocês só vão sair daqui à força? Perguntei. Meu pai se aproximou até ficar tão perto que eu pude sentir o cheiro forte de cerveja na respiração dele. Laura, você acha mesmo que vai expulsar seus próprios pais de casa? Isso vai pegar muito mal para você. O que os vizinhos vão pensar? Hein? Ele achava que eu ia me importar com a opinião dos outros. Que eu ia abaixar a cabeça. Que eu ia voltar a ser a filha rejeitada que aceitava qualquer migalha. Só que aquela Laura ficou no passado. Peguei meu celular. Eles acharam que eu estava blefando. Você não vai ligar para ninguém, minha mãe disse, com um sorrisinho vitorioso. E se ligar, vai passar vergonha. Eu disquei 190. O silêncio instantâneo deles foi a primeira vitória que tive na vida contra os 3. Polícia Militar, qual a ocorrência? Meus pais e minha irmã invadiram minha casa, se recusam a sair e estão tentando tomar posse do lugar, respondi. Camila arregalou os olhos. Foi a primeira vez que eu vi medo neles, verdadeiro medo. Meu pai murmurou que eu estava louca. Minha mãe tentou me fazer desistir, dizendo que era muito feio expor a família. Mas eu continuei falando, bem alto para que eles ouvissem cada palavra: endereço, Rua das Figueiras, número 147. Eu aguardo do lado de fora para segurança. Quando eu desliguei, meu pai explodiu: como você tem coragem de fazer isso com a própria família? O grito ecoou na casa inteira, e por um segundo senti uma pontada no peito, não de arrependimento, mas de lembrança. Quantas vezes ele havia levantado a voz para me silenciar, me diminuir, me fazer sentir culpa por existir. A diferença era que agora eu já podia enxergar tudo. Peguei minha mala, coloquei-a no lado de fora e permaneci na calçada esperando. Camila veio atrás de mim. Parecia uma criança birrenta tentando controlar a situação. Você acha mesmo que eles vão tirar a gente daqui? Você acha que tem algum policial no Brasil que vai expulsar pais da casa da filha? Você vive num mundo de fantasia, Laura. Por dentro eu tremia, não de medo do que ia acontecer, mas de adrenalina. Pela primeira vez eu estava lutando por mim. E eu não ia recuar. Quando a viatura apareceu na esquina, meu pai bateu a porta da sala com força. Minha mãe começou a andar de um lado para o outro, e Camila se sentou no sofá, cruzou os braços e disse: quero ver você sair por cima dessa. Os policiais desceram. Eu expliquei calmamente. Eles pediram documentos, escritura, contrato.
Tudo estava no meu nome. Meu pai inventou 1000 histórias, tentou fazer os policiais acreditarem que ele era uma vítima, que eu estava sendo cruel, que família é família. Camila chorou como se fosse a injustiçada. Minha mãe dramatizou, disse que eu era ingrata, que eles tinham me criado. A performance perfeita de quem passou a vida vencendo na base da manipulação. Mas não colou. O policial apenas disse: senhores, se recusarem a sair serão conduzidos. Estão em propriedade particular e não têm autorização para permanecer. Ver o rosto dos 3 naquele momento foi algo que eu nunca vou esquecer. Não foi só derrota, foi choque por perceberem que, pela primeira vez, eu não estava sob o controle deles. Foram 40 minutos de discussão, choro, insultos indiretos e teatrinho. No fim, eles saíram. Camila me lançou um olhar de puro ódio. Minha mãe disse: você vai se arrepender, Laura. Você colocou a mão no fogo pela lei hoje. Mas quem disse que a lei vai te proteger sempre? E meu pai, antes de entrar no carro, cuspiu no chão e disse: você pode ter vencido hoje, mas isso não acabou. Eles saíram da minha casa. Mas não da minha vida. Naquela noite, sentada no chão da sala vazia e silenciosa, eu compreendi que, embora eu tivesse vencido a primeira batalha, a guerra estava só começando. Pessoas que crescem ganhando tudo à base da manipulação nunca aceitam perder. E eu, sem saber, estava prestes a descobrir até onde a minha própria família seria capaz de ir para tentar tomar o que era meu, e quem pagaria o preço por isso. Os 3 foram embora naquela noite, mas a paz durou menos de 24 horas. Na manhã seguinte, meu celular começou a vibrar sem parar. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois Camila. Mensagens, áudios, ligações, todas exigindo explicações, desculpas, reconsideração. Diziam que eu estava exagerando, que eu tinha atacado a própria família, que o mundo inteiro iria me julgar. Eu não respondi nada. Silêncio foi a minha primeira arma, e funcionou melhor do que qualquer argumento. À tarde, quando voltei do trabalho, encontrei algo na porta, uma folha impressa com a frase "Você tirou tudo de nós" escrita com marcador vermelho. Não havia assinatura. Mas eu sabia quem tinha colocado ali. Era o primeiro golpe de uma guerra psicológica que eles estavam prontos para travar, e que eu não fazia ideia do quanto iria piorar. Os dias seguintes foram um inferno. Minha mãe ligou para meus tios, primos e vizinhos, contando que eu havia expulsado meus pais de casa de forma cruel. Claro, ela não contou que tinham invadido minha casa. As pessoas começaram a me olhar torto na rua, cochichar, fazer perguntas invasivas. Eu respondia com educação, mas sem me explicar. Quem se justifica demais costuma parecer culpado, e eu não era. Camila atacou pelo outro lado. Começou a postar indiretas nas redes sociais: quando uma irmã vira inimiga, Deus se afasta da família. A ingratidão mora em quem acha que dinheiro compra tudo. As pessoas comentavam com apoio para ela, e ela adorava. Sempre gostou de plateia. Sempre precisou ser o centro de tudo. Até no drama. Mas o pior veio na semana seguinte. Cheguei em casa com sacolas do supermercado e, quando entrei na sala, percebi que havia cheiro de cigarro. Soltei as compras imediatamente. Caminhei devagar até a cozinha, e lá estava Camila sentada na minha bancada, fumando e com uma chave reserva da minha casa nas mãos. Eu avisei que isso não tinha acabado, ela disse com um sorriso. Você não pode tirar a família da sua vida, Laura. Não funciona assim. Eu senti o corpo inteiro esquentar de ódio, mas respirei fundo. Saia da minha casa agora, e eu disse. A chave é minha, ela respondeu, balançando o chaveiro. Mamãe fez copia quando veio te visitar no ano passado. Você não acha que vamos desistir tão fácil, acha? Aquela frase era a confirmação de tudo que eu já sabia: eu nunca tive uma família. Eu fui um acessório conveniente enquanto eles precisaram de alguém para desprezar. Quando perceberam que eu tinha conquistado algo, quiseram roubar. Camila pulou da bancada, pegou a bolsa e andou em direção à porta, mas parou perto de mim e sussurrou: você pode achar que venceu, mas essa casa deveria ser nossa. Você só conseguiu por ganância. E a gente merece mais que você.
Sempre mereceu. Eu deixei ela sair. Não gritei. Não levantei a mão. Apenas comecei a planejar. Naquela noite, troquei todas as fechaduras da casa. Comprei câmeras de segurança e instalei nos fundos, na garagem, na sala e no quintal. Era claro que, se eu não me protegesse, eles invadiriam de novo. E eu precisava de provas. 2 dias depois, às 3 da manhã, os sensores acusaram movimento no quintal. A notificação apareceu no meu celular, e quando abri a imagem, meu sangue gelou, meu pai pulando o muro com uma lanterna na mão. Eu liguei imediatamente para a polícia, informei que havia uma tentativa de invasão. Eles vieram rápido, mas quando chegaram, ele já tinha fugido. No entanto, as câmeras haviam gravado tudo. Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, aconteceu o que eu já esperava. Meus pais e Camila estavam na porta, bloqueando minha saída. Eles começaram a gritar na rua, dizendo que eu estava mentindo, que eu estava colocando polícia contra a própria família, que eu era egoísta, ingrata, má. Você está nos humilhando diante de todo mundo. Minha mãe gritava. É você quem está fazendo isso com vocês, e eu respondi. Eu só quero que fiquem longe de mim e da minha casa. Meu pai avançou um passo. Os olhos dele tinham um brilho perigoso. Essa casa deveria ser nossa. Você só tem porque nós abrimos mão da nossa vida pela sua. Você deve isso à família. E quando ele avançou, eu tirei o celular e mostrei o vídeo da invasão noturna. Meu pai empalideceu. Minha mãe ficou sem reação. Camila, pela primeira vez, teve medo. Medo real. Se vocês derem mais um passo, esse vídeo vai para um advogado, eu disse. E vocês sabem o que acontece quando um juiz vê tentativa de invasão, perseguição e assédio. Eles congelaram. Laura, minha mãe tentou dizer, com a voz trêmula. Eu já passei a vida toda sendo pisada por vocês, eu interrompi. E isso acabou aqui. Entrei no carro, tranquei as portas e fui embora. No retrovisor, eu vi os 3 parados na rua. O ódio deles não tinha diminuído, tinha aumentado. Mas, pela primeira vez na vida, eles estavam com medo de mim. Eu achava que agora eles iriam parar. Mas eu estava enganada. Eles iriam muito mais longe do que eu imaginava. E alguém inocente acabaria pagando o preço. Depois daquela manhã em que mostrei o vídeo da invasão para os 3, imaginei, ou talvez desejei, que a ficha tivesse finalmente caído, que eles entendessem que eu não era mais a filha submissa que aceitava tudo. Mas quando se lida com pessoas acostumadas a controlar, a humilhação é o combustível perfeito para transformar frustração em vingança. As primeiras semanas até pareceram tranquilas. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de aproximação. Eu comecei a respirar novamente. Achei que finalmente eles tinham desistido. Comecei a dormir um pouco melhor, a trabalhar em paz, e até a fazer planos para viajar no próximo feriado. Por alguns dias, eu realmente acreditei que a guerra tinha acabado. Até que, na sexta-feira à noite, quando voltei do trabalho, encontrei meu portão pichado com tinta preta, ladrona da própria família. Aquele choque me travou por alguns minutos. Minha mente tentava raciocinar, mas era óbvio. Aquilo era o tipo de ataque que Camila faria com prazer. Eu respirei fundo, fotografei tudo, liguei para o condomínio, solicitei registro interno, fiz boletim de ocorrência digital e respirei fundo várias vezes antes de entrar em casa. Eu não ia deixar aquilo me destruir. Mas a verdade é que machucou, não pelo portão, mas pelo que aquilo simbolizava. Eles estavam apenas começando. No dia seguinte, algo ainda pior aconteceu. Recebi uma mensagem de uma colega de trabalho. Laura, tá tudo bem? Saiu uma postagem no Facebook com sua foto falando que você abandonou seus pais na rua. Meu estômago virou. Abri o link. Era um texto enorme, dizendo que eu havia colocado os pais para fora de casa, que eles estavam vivendo de favor, que eu era ingrata e egoísta, que tinha virado as costas para quem me criou. E, claro, nenhum contexto real. Apenas a versão conveniente que eles queriam que o mundo acreditasse. Os comentários variavam entre gente revoltada com a situação,
gente criticando o abandono dos idosos, e alguns dizendo que filho ruim merece castigo da vida. Mas o mais doloroso eram os comentários dos perfis falsos defendendo Camila e atacando a mim. Eles sabiam exatamente onde atingir minha reputação. Na segunda-feira, ao chegar na empresa, senti os olhares. Sussurros. Comentários abafados. Minha chefe me chamou no escritório dela. Ela foi gentil, mas direta. Laura, recebi algumas mensagens anônimas sobre você, sobre sua família. Não quero detalhes pessoais, mas se isso começar a afetar seu desempenho, vou precisar intervir. Ou seja, eles estavam tentando destruir minha vida profissional. Naquela noite, eu sentei na cama e chorei, não por fraqueza, mas por exaustão. Eu estava cansada de ser perseguida pela família que eu nunca tive. Cansada de lutar por uma paz que parecia impossível. Cansada de não poder simplesmente existir. Mas então algo aconteceu que mudou completamente minha postura. No meio do choro, meu celular vibrou. Era uma mensagem desconhecida. Oi, Laura. Me desculpa te incomodar. Não nos conhecemos, mas eu precisava te avisar. Seu pai e sua mãe estão tentando financiar um empréstimo usando documentos no seu nome. Eles vieram hoje na agência. Eu consegui impedir, mas achei que você deveria saber. Meu cérebro parou. Meus pais estavam tentando me roubar legalmente. O funcionário se identificou como Leonardo, gerente de contas da agência onde eu tinha movido meu empréstimo anos atrás para comprar a casa. Ele disse que eles apareceram com meus dados, tentando simular procuração e alegando que tinham autorização para agir em meu nome. Se fosse outro atendente, a fraude talvez tivesse sido aprovada. Ali eu deixei de tremer e comecei a sentir algo diferente, convicção. Se antes eles só queriam a minha casa, agora eles queriam destruir minha vida inteira. Eu agradeci ao gerente, pedi que enviasse o registro interno para mim, e naquele momento uma sensação tomou conta de mim, uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. Eu não ia mais reagir ao que faziam. Eu ia agir antes. No dia seguinte, fui pessoalmente à delegacia e abri um BO presencial por tentativa de fraude, perseguição e difamação. Depois fui ao cartório e registrei firma de assinatura, cancelando qualquer procuração antiga e restringindo a autorização de movimentação financeira. Também solicitei bloqueios preventivos por segurança, antes que eles tentassem algo pior. E então fiz algo que me deu um frio na espinha, mas era necessário. Contratei uma advogada especialista em assédio familiar e invasão de propriedade. Expliquei tudo: invasão, perseguição, difamação, tentativa de fraude, campanha de ódio online. Ela ouviu cada detalhe com calma, folheou os registros de câmeras, capturas de tela, prints de redes sociais e, no final, disse: a situação é muito grave. E boa notícia, você tem provas de sobra. Não se preocupe em ser a filha que entrou com processo contra os pais. É hora de pensar em você. Ela preparou um dossiê detalhado e, junto comigo, deu entrada em uma medida protetiva por assédio e risco psicológico, algo que poucas pessoas sabem que existe, mas existe. Caso o juiz aprovasse, meus pais e Camila seriam legalmente proibidos de se aproximar de mim e da minha casa, sob pena de prisão. Eu saí daquele escritório com algo que eu não sentia havia semanas: controle. Mas na mesma noite, enquanto eu estava preparando o jantar, o interfone tocou. Boa noite, disse a voz do porteiro. Tem uma criança aqui dizendo que precisa falar com você. Meu coração gelou. Uma criança? Quando ouvi o nome, minhas pernas fraquejaram. Era o filho da vizinha, Lucas, de 9 anos, chorando, dizendo que tinha um recado para me entregar porque a moça mandou. A moça. Camila. Eu desci correndo. Quando ele me viu, entregou um envelope e disse: ela pediu para eu colocar na sua caixa de correio, mas eu fiquei com medo. O envelope tinha uma frase escrita com a mesma letra da pichação: você nos tirou tudo. Agora vamos tirar tudo de você. E atrás, um desenho. Uma réplica da fachada da minha casa, em chamas. Meu corpo inteiro travou. Eles tinham ultrapassado todos os limites. E aquilo era só o começo.
Eu passei alguns segundos parada com aquele envelope nas mãos, como se meu cérebro estivesse tentando me proteger da realidade que meus olhos já tinham entendido. O desenho da minha casa em chamas não era apenas uma ameaça, era um aviso de que eles estavam dispostos a ir até o limite. Camila não era impulsiva. Ela era estratégica. E quando eu percebi que ela usou uma criança para entregar um recado criminoso, entendi de uma vez por todas, minha família não enxergava mais limites morais. Peguei Lucas pela mão e o levei de volta até a casa da mãe dele. Ela ficou horrorizada e pediu 1000 desculpas, mas eu fiz questão de tranquilizá-la. A culpa não era dela, e muito menos do menino. Na volta para casa, minha cabeça já estava em modo de sobrevivência. Nada do que eles tinham feito até ali se comparava ao que poderiam fazer se achassem que estavam ficando sem opções. Naquela mesma noite, enquanto eu tentava dormir, ouvi um barulho no quintal. O coração veio parar na garganta. Peguei o celular e abri o aplicativo das câmeras externas. A imagem mostrou 2 silhuetas perto do meu carro, na madrugada. E mesmo com a imagem escura, eu reconheceria aqueles 2 vultos em qualquer lugar, meu pai e Camila. A irmã mimada, com o capuz cobrindo o rosto, estava com algo na mão, uma pedra, uma chave, eu não sei. Meu pai segurava um galão branco. Se era gasolina ou algum produto inflamável, eu não queria descobrir. Liguei 190 com a voz mais firme que já tive. Estão tentando depredar minha propriedade. Meu pai e minha irmã violaram medida cautelar em andamento. Por favor, enviem uma viatura agora. Depois liguei para o porteiro, ordenando que bloqueasse o portão imediatamente. Ele confirmou que já tinha acionado o botão de emergência, e nenhum carro entraria ou sairia até a chegada da polícia. Foram os minutos mais longos da minha vida. Eu continuava assistindo pela câmera enquanto eles caminhavam de um lado para o outro, irritados porque não conseguiam entrar. Eles sussurravam algo, gesticulavam. Meu pai chutou meu portão. Camila começou a gravar um vídeo como se fosse vítima, chorando, se jogando no chão. Sim, eu testemunhei minha irmã encenar um ataque emocional para alimentar as redes sociais. No fundo, era quase patético. Quase. Quando a viatura entrou na rua, eles tentaram fugir a pé, mas foi tarde demais. 2 policiais os abordaram, pediram documentos, revistaram a mochila. Eu aumentei o áudio do sistema de vigilância. O policial perguntou o que havia no galão. Meu pai hesitou. Camila tentou responder chorando e, quando foi contrariada, começou a gritar que só queria ver a irmã e que eu era uma pessoa doente que odiava a própria família. Eu preenchi o boletim presencial. Eles saíram algemados por risco de dano físico contra mim e ameaça qualificada. Não houve prisão definitiva, era apenas detenção preventiva enquanto a ocorrência era registrada. Mas ver aqueles 2 sendo levados, enquanto minha mãe se desesperava à distância com uma performance digna de novela mexicana, fez algo dentro de mim se partir de vez e de forma brutal. Eu finalmente entendi. Não era que eles não me amavam. Era que eles nunca me viram como filha. Eu era apenas um recurso. Uma fonte de benefícios, dinheiro, conforto, moradia. A filha boa só servia enquanto fosse útil. A partir do momento em que eu coloquei limites, deixei de ter valor. A ficha caiu de uma vez. A partir dali, não existia mais família, não existia mais laço de sangue, não existia mais memória afetuosa que sustentasse alguma esperança. O que existia era um grupo de pessoas perigosas que eu precisava manter longe da minha vida para sempre. Na semana seguinte, a juíza concedeu a medida protetiva definitiva, e não apenas contra meu pai e Camila, mas também contra minha mãe, por participação indireta em perseguição psicológica e campanha de difamação. A ordem judicial determinava que os 3 deveriam manter distância mínima de 500 metros de mim, do meu trabalho, da minha casa e de qualquer ambiente que eu frequentasse, inclusive digitalmente. Qualquer tentativa de contato significaria prisão imediata. Meu condomínio reforçou a segurança por recomendação da delegacia e, pela primeira vez em muito tempo, eu consegui dormir uma noite inteira. Mas, como sempre acontece quando algo dentro de nós quebra, as emoções atrasadas começaram a aparecer. Toda vez que eu olhava para minha casa, sentia orgulho e tristeza ao mesmo tempo.
Era a casa que eu lutei para conquistar, e era a casa que minha família tentou arrancar de mim. Eu chorei sozinha no chuveiro algumas noites. Não porque sentia saudade, mas porque finalmente aceitei que eu nunca tive a família que desejei. E aceitar isso foi doloroso e libertador. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma notificação do cartório chegou ao meu e-mail. Meu pai havia tentado contestar a propriedade da casa, afirmando que pagou parte do financiamento e que tinha direito de posse. Era uma mentira completa, e eu tinha todos os comprovantes. Naquele momento eu percebi, eles não estavam apenas punidos. Eles estavam desesperados. Sem minha casa, sem meu dinheiro, sem controle sobre mim, e eles estavam ficando sem combustíveis para o jogo emocional que sustentou a vida deles por anos. E quando pessoas assim chegam ao fundo do poço, elas caem ainda mais. Eu estava prestes a descobrir o preço final que cada um deles pagaria por tentar destruir a própria filha. E esse preço seria caro. Muito caro. A contestação judicial da casa foi a última gota, não porque eu estava com medo de perder meu lar, mas porque ficou claro que eles nunca iam parar por vontade própria. Eu entreguei toda a documentação à minha advogada, comprovantes de financiamento, transferência bancária, escritura em meu nome e até conversas antigas em que meu pai, orgulhoso, dizia para os conhecidos que a casa era o maior mérito da Laura. O processo foi classificado como litigância de má-fé e, por determinação judicial, meu pai foi condenado a pagar multa. Não era uma quantia absurda, mas suficiente para feri-lo onde mais doía, o ego. Depois disso, o silêncio se instalou. Nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de contato, nada. Mas quem já viveu com pessoas como ele sabe que o silêncio nunca é paz, é preparação. E eu estava certa. 2 semanas depois, voltei do trabalho e encontrei uma intimação presa ao meu portão. A delegacia estava solicitando meu comparecimento urgente. Lá, a investigadora me informou que meus pais e Camila estavam acusando eu de abuso psicológico, abandono afetivo e tentativa de agressão. Era tão absurdo que quase ri. Eles estavam tentando me transformar na agressora, a última cartada antes de afundarem de vez. Quem confirmou a armação foi um policial que, sem poder dar detalhes, disse baixinho: eles gravaram vídeos ensaiados para tentar incriminar você. A perícia vai desmontar tudo. Saí de lá com uma sensação inesperada, pena. Eu nunca pensei que sentiria isso, mas meus pais e Camila tinham perdido o senso de realidade. Eles estavam tão obcecados com a minha ruína que não perceberam que estavam cavando a própria. O inquérito reverso foi rápido. Em menos de 2 semanas, a promotoria arquivou as acusações falsas e abriu um processo contra eles por falsa comunicação de crime, calúnia e litigância abusiva. A juíza, irritada com todo o histórico, acrescentou novas exigências: monitoramento eletrônico e acompanhamento obrigatório com psicólogo judicial. Meu pai tentou argumentar na audiência, voz tremida, olhar de ódio, dizendo que eu estava destruindo a própria família por puro orgulho. Minha mãe chorou copiosamente, dramatizando como se estivesse em um palco. Camila permaneceu com aquele sorriso de escárnio que sempre teve quando achava que estava acima das consequências. Mas, naquele dia, ela aprendeu sobre gravidade. A juíza bateu o martelo e proferiu uma frase que ecoou dentro de mim como um pedido de desculpa que eu nunca recebi: sua filha não destruiu a família. Vocês destruíram a relação que ela tentou preservar por toda a vida. Silêncio absoluto. Meu pai abaixou a cabeça. Minha mãe parou de chorar, como se tivesse desligado um botão. Mas Camila finalmente perdeu o controle. Começou a gritar na sala, apontando o dedo para mim, dizendo que eu era a vergonha da família, que eu era insignificante, que não merecia nada do que tinha. A juíza ordenou que ela fosse retirada, e naquele momento, vendo minha irmã sendo arrastada do tribunal, eu entendi com clareza: eles nunca tiveram amor por mim. Só tinham controle. E, quando eu tirei isso deles, o mundo deles desmoronou. Nos meses seguintes, a vida deles virou consequência. A multa do processo da casa se somou às despesas processuais da retirada da queixa falsa. Meu pai precisou vender o carro para pagar parte da dívida.
minha mãe teve que voltar a trabalhar depois de anos de dependência financeira, e Camila perdeu o emprego porque as audiências judiciais, vídeos falsos e escândalos públicos mancharam sua reputação. A mesma internet que um dia riu da minha humilhação agora comentava a queda deles. Eu continuei trabalhando, viajando, cuidando da minha casa, do meu jardim, e de mim. Pela primeira vez, a minha vida não girava em torno de ser suficiente para ninguém. Certo dia, meses depois de tudo, acordei com uma notificação no celular: mensagens não entregues. Números bloqueados tentando contato. Meu pai, minha mãe, Camila, frases curtas, dezenas de tentativas: precisamos conversar. Estamos arrependidos. Estamos passando necessidade. Você vai nos deixar assim? Eu apaguei todas sem abrir. Depois de tudo que aconteceu, não sobrou ódio. Mas também não sobrou afeto. Quando alguém tenta destruir você, sua segurança, sua reputação, sua sanidade, você entende que laço de sangue não significa laço de amor. Alguns meses depois, fui ao mercado e, por coincidência, encontrei minha mãe no estacionamento. Ela estava mais envelhecida, abatida. Quando nossos olhos se cruzaram, ela sorriu, um sorriso tímido, quase implorando: filha. Aquela palavra, que por tanto tempo eu desejei ouvir com verdade, finalmente foi dita com sinceridade, mas tarde demais. Eu respondi com calma. Sem raiva. Sem rancor. Senhora, cuide-se. E fui embora. Ao entrar no carro, respirei fundo. Pela primeira vez, entendi que eu tinha vencido. Não porque eles estavam pagando pelos atos, mas porque eu, depois de tudo, continuei inteira. Meu passado fica onde pertence. Meu futuro não tem espaço para quem tentou me destruir. Não existe reconciliação. Não existe retorno. Não existe família quando só um lado luta. Hoje, quando me perguntam se tenho família, respondo sem dor e sem vergonha: tenho sim. Há que eu construí com minhas escolhas, e não há que tentaram me impor pelo sobrenome. E todas as noites, quando fecho a porta da minha casa, minha, conquistada com suor, coragem e limites, sinto paz. A paz que vem quando você finalmente aprende que ser filha não significa se sacrificar. Significa saber quando ir embora. E nunca mais voltar. Se essa história te tocou de alguma forma, não saia do vídeo sem deixar o seu like. Ele é muito importante para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir mensagens de força, superação e coragem. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever e ativar o sininho. Todos os dias trazemos histórias profundas e cheias de lições de vida, assim como essa. Agora eu quero ouvir a sua opinião: você teria feito o mesmo que a filha fez? Ou teria tomado uma decisão diferente? O seu comentário faz toda a diferença. Eu leio cada um com atenção e realmente quero saber o que você pensa. Antes de comentar, me diga também de qual cidade você está assistindo este vídeo. É muito especial saber até onde nossas histórias estão chegando, e eu vou deixar um coração em todos os comentários que trouxerem o nome da cidade. Então comente agora, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Obrigada por acompanhar essa história e por fazer parte dessa comunidade de pessoas fortes.